ensinamentos são muito claros. Para aqueles que têm Cristo no coração. Neste momento, ó Pai, nós queremos implorar a Ti que aqueles que ainda não têm Cristo implantado nos seus corações possam ser objeto da Tua misericórdia, da Tua escolha, da Tua redenção, da Tua salvação, Senhor. E que nesta manhã, ao escutar a Tua palavra, possam ser despertados espiritualmente e mudar de uma vez por toda essa sua vida de conformidade sempre com o mundo, em vez de ser de conformidade com a Tua palavra. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor, ungindo para que humildemente ele traga a Tua palavra do jeito que Tu queres que seja trazida ao Teu povo. É em nome de Cristo que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, a Bíblia toda nos mostra um dos princípios eternos, dois dos princípios eternos do povo de Deus, do povo que é realmente um povo obediente a Deus. Amor e perdão. É uma dupla imbatível, invencível, que fortalece o coração e a vida de todos aqueles que seguem a Cristo. Que dá força indestrutível do Evangelho de Cristo. Através dos tempos eu tenho ouvido sempre, e principalmente nos últimos dias, as pessoas, pastor, você não acha que o Evangelho de Cristo mesmo está enfraquecendo? Eu digo, acho não. A única diferença, a igreja nunca foi perfeita, mas a única diferença é que os maus exemplos daqueles que se dizem que são da igreja, mas não são, devido à comunicação hoje ser mais rápida e mais global, tem sido mais conhecida pelo mundo. Mas como nós lemos nas leituras bíblicas, o povo lá do tempo do profeta Ezequiel, mais de 7 séculos antes de Cristo, já era um povo rebelde. E poderia dizer-se como se a igreja estivesse acabando, o povo de Deus estivesse acabando. Mas quando vocês observaram na própria leitura, Deus sempre deixa um remanescente. Nunca vai acabar a igreja de Cristo, porque sempre fica o remanescente fiel. Aqueles que dirigem a sua vida de acordo com a palavra de Deus.
Porque, meus irmãos, nos dias de hoje, até líderes aproveitam certas oportunidades e aproveitam até os princípios da ciência para condenar alguém que ele deseja condenar. Até gente de dentro da igreja, na liderança da igreja, em vez de ir atrás do que a Bíblia nos ensina a respeito de toda e qualquer situação, estão querendo resolver de acordo com a ciência do mundo. Pessoas que nem sequer obedecem nos dias de hoje às promessas que fizeram no dia da sua ordenação. Mas não lembram-se disso, porque ficam cegos e surdos. Infelizmente, não ficam mudos. Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus diz aqui no primeiro versículo é que tudo que nós fizermos, tudo, vejam, todos os vossos atos, todos os vossos feitos, tudo que você fizer, seja feito com amor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo repete mais uma vez essa regra que deve governar todo o nosso relacionamento com os outros. Assim, o desejo de Deus é que tudo esteja debaixo do controle do amor e do perdão. E por que Paulo estava falando isso para a igreja de Corinto, escrevendo essa carta para aquela igreja? Porque aquela igreja se comportava igual nós nos comportamos hoje. Ele estava escrevendo essa carta porque o maior erro dos coríntios era que cada um se preocupava apenas com os seus interesses, com os seus próprios interesses. Cada um estava se preocupando com o seu próprio negócio, o negócio do outro que se danasse. Eles estavam negligenciando a preocupação com os interesses do outro. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o amor é o vínculo da perfeição. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz para nós: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Acima de qualquer coisa. Por quê? Porque é o vínculo da perfeição. É o que ele diz aqui. Olha, meus irmãos, nós somos pecadores. E eu tenho repetido várias vezes aqui na igreja, em todas as reuniões, que nós devemos adquirir a vontade, o costume de fazer exercícios espirituais. A Bíblia diz, inclusive, que o amor, prestem bem atenção, o amor cobre multidões de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, muito amor, o tempo todo, uns para com os outros, porque o amor
cobre multidão de pecado. Sabem o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Em outras palavras, deixe de prestar atenção no defeito dos outros. Isso é pecado. Olhe para você mesmo e preste atenção nos seus defeitos. Quando nós de fato amamos alguém, quando nós amamos os nossos irmãos, nós não ficamos procurando defeito neles. Muito pelo contrário, nós procuramos virtudes. A igreja precisa ser edificada. E como a igreja se edifica? Quem edifica a igreja de Cristo é o amor. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 8:1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Todos nós queremos saber mais do que os outros. Isso, essa vontade de querer saber mais do que os outros é fruto da vaidade. Coisa que Deus aborrece. Não procure querer saber mais do que o outro. Procure amar mais do que o outro. E por que nós devemos amar? Porque a Bíblia manda. A Bíblia é a palavra de Deus. E cada um de nós que está aqui, que é membro da igreja, se comprometeu a ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Se nós não fizermos o que a Bíblia manda, nós estamos nos tornando infiéis ao compromisso assumido diante de Deus e dos homens no dia da nossa profissão de fé. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A Bíblia só não manda, não apenas manda que nós devemos amar uns aos outros, mas ela diz que nós devemos amar ardentemente. Em Romanos 13:8, que todos nós conhecemos de cor e salteado, que é repetido na igreja várias vezes. Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de amar, que eu não sei de que tipo de amor eu devo amar os meus irmãos. O que é o amor? O senhor está falando de amor, o que significa esse amor? O apóstolo Paulo descreve para nós.
em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. O apóstolo Paulo resolve, se esse é o seu problema, a palavra de Deus, por inspiração divina do apóstolo Paulo, descreve para nós. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não conta vantagem, né? Não se ufana, não se ensoberbece, é humilde. Não se conduz inconvenientemente, não coloca o irmão em situação difícil. Não procura os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O amor regozija-se, alegra-se com a verdade, odeia a mentira. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. As profecias desaparecem. As línguas cessam. Mas o amor, a ciência passa, mas o amor jamais acaba. E essa é a descrição do amor. É por isso que o amor é que deve dar o tom do nosso relacionamento na igreja. Porque se a nossa igreja passa a obedecer a palavra de Deus e passa a viver em amor, ela é a igreja da sã doutrina, portanto, uma igreja equilibrada. Porque o amor nos dá o equilíbrio, nos dá o sabor, nos dá o tempero no nosso relacionamento, nos dá a vontade, a motivação de nos relacionar uns com os outros. Sustenta a harmonia da igreja. Sustenta a paz da igreja. Sustenta a alegria da igreja. Portanto, o amor traz alegria, paz e harmonia. A palavra de Deus nos fala sobre o amor no lar. Prestem atenção no que a palavra de Deus diz. Se você prestar atenção espiritualmente, você vai vibrar com o que ela diz. Se você prestar atenção de conformidade com o mundo, influenciado por Satanás, você vai achar que é um absurdo o que a palavra de Deus diz. Veja, Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Como o amor deve ser praticado a partir do lar. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Marido, prestem atenção. Amai vossa mulher, como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor que a mulher está tendo ao marido é o marido que ama como Cristo a ama, a ponto de dar a sua vida por ela. Para que a santificaste, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. É um absurdo, mas eu já ouvi dentro da igreja, não apenas mulheres, mas homens chamando Paulo de machista. Isso é um pecado imperdoável. Porque não é Paulo que está dizendo isso, é o Espírito Santo através dele. Os escritos de Paulo são a palavra de Deus, não é a palavra de Paulo. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou nos seus ouvidos aquilo que ele devia escrever. Portanto, meus irmãos, é importante que nós não nos conformemos com este mundo por causa dessas coisas. O amor precisa ser cultivado. E como nós cultivamos o nosso amor para com os irmãos? Através de gestos, através de palavras. O amor não é para ficar escondido. Como diz de uma maneira muito bem coloquial, um livro que tem o título Mocidade para Cristo. O amor todos os dias dá as caras. Ele toda hora se apresenta. Porque ele é dinâmico. E o perdão? O que significa perdão? Ele disse que é uma dupla imbatível. Que está plantada no coração onde Cristo está plantado. Então todo cristão ama essa dupla. Perdão é mostrar compaixão pelos outros. Nós não somos juízes. Nós não devemos julgar os outros pelas leis, mas com amor, com compaixão. E o apóstolo Paulo aqui, ele contrasta a bondade com a amargura. Só não perdoa quem tem um coração amargo. Mas no coração em que Cristo está, não há lugar para a amargura, há lugar para a bondade.
Mas a bondade nunca crescerá, nunca se desenvolverá em nós, se não existir em nós o espírito de compaixão. E é o que a Bíblia recomenda, é que nós mostremos no dia a dia da nossa vida a compaixão uns pelos outros. Compaixão significa se colocar no lugar do outro em toda e qualquer situação. Há um livro escrito por um pensador cristão inglês que foi um grande economista na Inglaterra. O título do livro é A Administração de Negócios. E esse autor faz uma afirmação, inclusive, que desde aquela época eu tenho orado pelo Brasil mais. Porque de acordo com o que ele descreve ali, com a nossa cultura nós jamais seremos um país desenvolvido. Porque ele diz que quando nós vamos negociar com a pessoa, um país desenvolvido que está para se desenvolver, sempre se coloca no lugar do outro. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós queremos levar vantagem no outro, sobre o outro. Aí ele desenvolve todo o seu raciocínio, que é longo e técnico, e ele diz: aqueles que negociam sem compaixão não prosperam, morrem, porque matam seus clientes. Uma vez meus concorrentes que estavam fechando os seus negócios, nos encontramos no restaurante e eles vieram à minha mesa e queriam fazer uma pergunta. Porque o nosso negócio não fechava, crescia. E o deles fecharam. E eu pensei no que disse aquele economista cristão. Disse que vocês mataram os clientes de vocês. Toda vez que vinha um aumento, vocês davam maior aumento sem se preocupar com os clientes de vocês. Vocês administraram o negócio de vocês sem nenhuma compaixão, só pensando em vocês. Então, meus irmãos, até para que nós vivamos bem em sociedade, a compaixão funciona. Quanto mais na igreja. Então, pastor, explique para a gente direito o que significa na prática compaixão. Compaixão significa simpatizar com a agonia, a angústia, a possível depressão dos nossos irmãos, como se fosse nossa. E nunca dizer que nós somos mais cristãos do que ele. Nós não dizemos isso, mas na prática a gente diz que nós nunca ficaremos depressivos nem angustiados, porque nós temos Cristo no coração. Em vez de fazer isso, que isso não é de Deus, não é o que a palavra de Deus manda, a palavra de Deus manda simpatizar com a angústia dos nossos irmãos,
como se ela fosse nossa. E sabe o que isso vai acarretar? O sofrimento do nosso irmão vai nos afetar. O sofrimento do nosso irmão vai nos incomodar. E nós somos levados a fazer alguma coisa para que o irmão não continue sofrendo. Não continue angustiado. Nós vamos, de fato, estar naturalmente dispostos à bondade. Então, meus irmãos, Paulo nos exorta a perdoar e não ficar reclamando da ingratidão que as pessoas cometem. Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos muito tempo e podemos até adoecer quando nós sofremos porque nós ajudamos um irmão e ele não nos agradece. Então, e aí nós experimentamos, via de regra, quem ajuda experimenta esse momento de ver como as pessoas são ingratas. Quem pratica o evangelho vivencia isso. Vivencia todo dia a ingratidão. Mas nós, meus irmãos, não devemos nos alimentar da ingratidão. Devemos nos alimentar da compaixão, que é resultado da bondade de Cristo plantada em nosso coração. E quais os exemplos que nós temos para reforçar esse item, para reforçar esse ponto? Sabe quem é que Paulo lembra? No próprio texto. Deus. Ele lembra Deus que nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E perdoou mais do que um ser humano pode perdoar outro. Então, se nós fomos perdoados, é por isso que a palavra de Deus nos exorta a aprender a perdoar. Nós devemos aprender a perdoar. Nós devemos aprender, meus irmãos, a maneira de exercitar a bondade em nosso coração. Nós precisamos exercitar o conhecimento da graça de Deus através da leitura da sua palavra. E aprender a perdoar os nossos irmãos da mesma maneira que Deus perdoou as nossas transgressões. Lembram daquela parábola? Do credor que perdoou o devedor? E foi andando o que tinha sido perdoado e era credor de um devedor menor e não perdoou. O devedor menor, o que foi que aconteceu? Vocês lembram que o credor que tinha perdoado chamou aquele que não perdoa de malvado. Disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
Não devia você, Silas, se compadecer do teu irmão como eu me compadeci de ti? Eu devo ter esta pergunta de Deus na minha mente o dia todo, a vida toda. É isso que Cristo quer ensinar aqui. Então, meus irmãos, depois de ouvir isso, ele foi entregue para ser torturado. Então, se isso vai acontecer conosco, quantos de nós estamos sendo torturados? Com sofrimentos, com tribulações, o tempo todo exatamente porque não tem a mesma compaixão que Deus teve para com ele, para com o seu irmão. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pregador homem de Deus do século passado, Jonathan Edwards, século atrasado, ele diz que muitas vezes era tentado pelo diabo de se cansar de pregar o evangelho para surdos. Ele foi um dos entusiastas animadores do último grande avivamento, reitor da Universidade de Princeton. A minha igreja é uma igreja grande, mas parece que todos são surdos. No meu ministério de mais de 20 anos, eu preguei para surdos. E essa, meus irmãos, é muitas vezes a sensação do pregador. Porque é tão claro que o perdão é terapêutico. Quem exercita o perdão sabe que isso cura o ressentimento. Sara qualquer ferida que a agressão de qualquer tipo tenha deixado. O perdão quebra barreiras. O perdão derruba muros que Satanás ergue entre os filhos de Deus. O perdão é uma estrada de mão dupla na igreja. Mesmo se eu não for perdoado por você, eu perdoei você e Deus me perdoou. O perdão não deve depender das minhas emoções. Porque se o perdão depender das minhas emoções, dos meus sentimentos, nunca eu vou ser um cristão praticante. O perdão necessita de meu crescimento espiritual. E para crescer espiritualmente, eu preciso começar a exercitar perdoar. Uma coisa bela do perdão é que ele nos torna parecidos com Jesus. Imitadores de Jesus. Meus irmãos, até na psicologia científica, diagnósticos, quando eles falam de ódio, eles dizem que ódio é para corações mesquinhos. Só corações mesquinhos guardam ódio e ressentimento.
Os nobres, corações nobres, perdoam. E o perdão não exige recompensa. Eu perdoo Suziane se ela me perdoar. Eu perdoo Suziane se ela de fato me perdoar porque eu sou um tio ruim. Se ela me perdoar porque ela é eu acho ela uma sobrinha ruim. Não requer recompensa. O perdão não exige. O perdão é uma coisa que nos humaniza. Muitas vezes nós queremos ser perfeitos e não somos humanos. E o perdão sempre lembra que nós não somos perfeitos. Eu careço de perdão e você também. Nós não somos perfeitos. O perdão aproxima. Não cria feridas. Não deixa mágoas, muito pelo contrário, tira os azedumes, o mau humor. E, acima de tudo, o perdão restaura aquilo que Deus quer que exista entre nós, a comunhão. A comunhão. Então, meus irmãos, amor e perdão são virtudes que devem nortear a nossa vida e que devem ornamentar a nossa igreja e o nosso caráter. Que Deus, cada dia mais, nos ajude a amar e perdoar os nossos irmãos, amando a Ele acima de tudo. Amém. Vamos cantar o Salmo 123.